Começando mais um Código Zero aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que prazer, hein? Nosso episódio 01 foi falando sobre contravenção, jogo do bicho e os segredos da máfia, com a nossa querida Vera Araújo, jornalista investigativa. Tive o prazer de receber também já Breno Carnevale, diretor da Divisão de Elite do Rio de Janeiro, a Guarda Armada. Episódio imperdível também. Eu te convido a assistir. E hoje, uma temática diferenciada. A gente está aqui para contar histórias inusitadas, histórias diferenciadas da rotina de um advogado que viveu tantos episódios na delegacia, num presídio, num fórum, histórias que você vai conhecer de perto hoje e nos mínimos detalhes. Eu estou tendo a honra de receber meu amigo, meu irmão, Dr. Leonardo Mazzutti. Tudo bem, Léo? Obrigado. Olha, meu amigo, meu irmão, fiquei muito feliz. Já estava feliz em chegar aqui e te encontrar na Rádio Tupi, poder falar para essas pessoas todas do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados que estão nos ouvindo isso, e vendo também, né? Isso me deixa muito contente. E depois dessa introdução, né, meu amigo, meu irmão, eu fico né? Eu fico com um coração carinho, muito alegre, muito alegre. Gente, a gente está tendo esse bate-papo aqui porque eu já conheço o Léo fora da rádio, a gente já tem uma relação muito, muito boa. É um profissional do ramo do direito, da advocacia, que eu tenho uma admiração profunda. É um profissional respeitado no meio jurídico, principalmente na atuação que ele tem na Baixada Fluminense. Mas hoje eu quero te convidar a ouvir casos da advocacia criminal que chocaram o Rio de Janeiro, que são casos inusitados, as principais histórias que o Léo viveu, e ele vai contar pra gente aqui. Léo, mas antes da gente entrar no nosso papo, eu queria que você contasse pra gente, só vou te pedir para consertar o microfone, pra gente acertar. Quem é Leonardo Mazzutti? Como é que você foi parar na profissão de advogado? Leonardo Mazzutti é ainda jovem, apesar dos cabelos brancos, né? Tá chegando lá, hein? Tá chegando. Mas é um jovem que sonha com uma Nova Iguaçu melhor, sonha com um Rio de Janeiro melhor e não mede esforços para poder atingir esse objetivo. Leonardo Mazzutti é filho de uma bancária e de um policial militar, já falecido, que fizeram de tudo para que eu pudesse ter um estudo digno, né? Eu não vou falar para você, nem para todas as pessoas que sempre me perguntam, de que até a minha infância eu passei dificuldade. Não, eu tive uma vida tranquila de uma pessoa de classe média para baixo, né? Vamos dizer assim, aquela antiga classe C, né? Mas nunca faltou comida, nunca faltou estudo, então eu agarrei as oportunidades e hoje, você até disse, né, um ótimo advogado, atuação na Baixada Fluminense, né, fico muito feliz pelas palavras, mas eu acho, Lucas, que isso é fruto de dedicação, fruto de oportunidade que eu tive e que consegui agarrar, porque tem muitas boas pessoas que tiveram, de repente, menos do que eu e que estão mais acima. Mas também teve muita gente boa que não teve a oportunidade que eu tive. Então, eu sempre digo o seguinte, o Léo é um sonhador, apesar de vascaíno, né? Estava, inclusive, naquele fatídico sonhador jogo. Ou sofredor? Vamos deixar como sonhador, né? Vamos acreditar que dias melhores virão. Mas me formei com muito custo. Não foi fácil concluir a faculdade de advocacia, né? Que se chama até faculdade de direito. Mas foi bem difícil. Eu posso dizer para você que eu estudava com um pagamento atrasado de 6 meses. Né? Naquela época não existia fiéis. Eu estou falando de mais de 20 anos. Só aprovado no exame da ordem, vou completar agora em fevereiro 20 anos. Né? Então não tinha o fiéis, que foi uma fonte de várias e várias pessoas conseguirem concluir o ensino superior. Agora, como é que você conseguiu pagar a faculdade, Léo? Olha, foi um esforço muito grande, por isso que eu disse, até mais ou menos a infância eu tive uma vida relativamente tranquila. No momento que a gente teve que pensar em faculdade, pensar em uma profissão, meu pai é um policial militar que não fazia absolutamente nada de errado, tudo que ele recebia, ele aplicava dentro de casa, não tinha aquela história de patrimônio descoberto, que muitos aí hoje em dia acabam tendo, né? Patrimônio oculto também, né?
mas ele fez de tudo para que eu pudesse concluir a faculdade. Eu lembro de uma passagem, por mais que hoje seja um programa alegre, eu sou obrigado a lembrar disso, né? Claro. Eu lembro de uma passagem que, quando eu fui para o meu primeiro estágio, eu fui conciliador do primeiro ônibus da Justiça Itinerante em Mesquita. E eu não tinha terno. E para poder conseguir esse terno, ele pegou um cartão de crédito dele, né, com um limite pequeno. Seu pai? Vou até citar o nome da loja, né? Fomos na Companhia do Terno, e que comprou um terno, 3 camisas e 5 gravatas. Era o mesmo terno para todos os dias. Eu tinha a opção de trocar a camisa e a cor da gravata para poder não parecer que eu estava sempre com a mesma roupa. Olha, rapidinho, então, eu não conhecia essa história, a gente nunca conversou sobre isso. Eu não sou de ficar chorando miséria, eu não sou de ficar explorando. Então a tua carteirinha de OAB tem a assinatura do teu pai, cara. Tem. Da minha mãe. Bonita essa história, hein? Da minha mãe, mas essa é uma passagem que até enfim, complicada, mas foi tenso. Os primeiros anos complicados. E só para complementar, e quando ele fez isso, ele chamou, eu sabia da realidade financeira, né? Lógico. Aconteceu uma série de fatores, programas de governo que não deram certo e acabaram. Privatização do Banco Banespa, que minha mãe era funcionária do Banespa, quando privatizou, vários funcionários ficaram sem salário. Então, o salário do meu pai era o que ficou bancando a casa durante um determinado tempo e nesse período de faculdade. E eu lembro que quando nós chegamos na loja, eu falei, mas isso é muito caro. Aí ele, não tem problema. Meu nome vai pro SPC, depois eu resolvo. E foi exatamente assim. Ele ficou com o nome sujo durante um tempo, depois resolveu, conseguiu pagar a dívida, né? Mas sabia que não ia conseguir pagar. Mas foi um investimento que ele fez para que hoje eu possa estar aqui, de repente até usando um terno de uma qualidade melhor. Mas se ele não tivesse acreditado lá atrás, eu acho que isso aqui não seria possível. Ô Leonardo, o teu pai, quando vai embora, eu tinha combinado, gente, fazer um episódio mais solto, mas vai ser um episódio mais solto, vai ser um episódio mais solto. Mas ele contou essa história que eu tô surpreso, sinceramente não conhecia essa história dele. O teu pai, quando vai embora, vai uma parte da tua história. Vai. E foi no meu colo. Foi um final de Big Brother. Ele disse que estava se sentindo mal, resolveu ficar num cômodo escuro, na sala, sem ligar a televisão, sem nada. E de repente minha mãe chama, Léo, teu pai tá tremendo. Eu falei, entra no carro, vamos pro hospital. Ele era aquele cara novo, né? Não gostava de hospital. 66, não, como qualquer pessoa. Claro. Ninguém quer ir pro hospital, a gente vai para uma festa, né? Sim, mas ninguém quer ir pro hospital. E aí ele começou a tremer. Nessa tremedeira eu falei, vamos embora agora. Ele colocou a calça com muita dificuldade, né? Entramos no carro, quando chegou no hospital, começou a tremer, uma coisa assustadora, ficando torto e... Enfim, infartou no meu colo, eu ajeitando ele na maca. E eu ainda tive que fechar o olho. Bom, pelo menos o pai do Léo... Vamos falar de coisa boa. Chega de história triste. Pelo menos o pai do Léo tá lá em cima torcendo por ele, vendo que ele se tornou um cara incrível, um advogado fantástico, mas um cara não conceituado. Conseguiu me fazer torcer pro Flamengo, hein? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E Léo, se formou, pegou o canudo de direito, concluiu ali a prova da OAB, foi pra pista ganhar dinheiro. Então, primeiro trabalho como advogado. Peraí, você falou da prova da OAB? Então eu sei que vai ter muito bacharel em direito assistindo a gente, então eu vou contar essa partezinha que é legal, né? Pouco dinheiro, podia pagar um curso pra OAB, né? Ou fazer, de repente, uma viagem pra Sana, né? Local de cachoeira aqui no Rio de Janeiro. Aí o que você pensaria? Vou investir no meu futuro ou vou pra Sana curtir um final de semana? O que eu escolhi? Meu Deus do céu. Eu fui pra Sana, né? Porra, eu não vou fazer o preparatório. Aí, Lucas, fui reprovado na primeira fase. Sana. Fui reprovado na primeira fase.
Nessa primeira... Óbvio, né? Óbvio, claro, né? Fiquei por 3 questões. Aí fiquei muito triste. Na época, a prova era na UFRJ. Sim. E aí, faltando uma semana para a segunda fase, né? Já sabia que estava reprovado, não estava nem um pouco preocupado, né? Recebi um telegrama, porque antigamente eu não sei hoje acho que é só e-mail, né? Mas eu recebi um telegrama da UFRJ dizendo que a minha sala era a sala, exemplo, no 3º andar. Falei, que negócio é esse? Aí fui lá, corri, não era tão fácil a gente ter internet há 20 anos atrás, né? Fui lá, não é que anularam 3 questões? Não acredito. E essas 3 questões anuladas foram justamente 3 questões que eu tinha errado. Não é possível. E que me colocaram na segunda fase. Só que aí na segunda fase aconteceu mais um problema. Quando tem que ser, meu irmão, não tem jeito. Não, tem que ser. Era a confraternização do futebol no sábado, a prova no domingo. Confraternização do futebol, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o sábado estudando, ou eu vou para a confraternização, encontrar os amigos, de repente tomar uma cervejinha, né? Mas é bom não tomar uma cerveja, porque no dia seguinte tu tem uma prova, né? Claro. O que eu optei? Me concentrar ou tomar cerveja com os amigos? Tomar cerveja. É claro. Evidentemente. Já fui meio alto para fazer a prova. Quando Deus bota a mão, não tem como. Deus falou, você vai passar. Fiquei com 9 na segunda fase. Rapaz, cara. E aí, que é isso? De lá pra cá eu só tenho a agradecer. Vai qualquer um fazer isso aí. Esquece. Como assim, tem que ser, cara. Deus colocou a mão, já era. É uma mistura de sorte, mas eu também estudei bastante na faculdade. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu também acho. Pegou a carteirinha da OAB. Primeiro caso que você pegou. Rapaz, você passou pelo ônibus itinerante, que já comentou. Não, mas aí eu não era formado ainda. Não era formado. E no ônibus, né? Até contar uma passagem engraçada aqui. Eu atuava como responsável pela defensoria, né? Era mais ou menos isso, né? Tinha o defensor, né? Mas a gente ia lá para atender as pessoas, a gente conversava com as partes, né? E eu sempre fui muito brincalhão. Sempre fui de conversar com as pessoas do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Sem usar aqueles juridiquês, aqueles termos mais pernósticos. É uma linguagem pesada, de tribunal. Ninguém quer, mas nem no tribunal usam muito isso. São alguns termos específicos, né? Mas eu lembro que uma vez, uma parte ficou tão feliz, mas tão feliz, que levou um cabrito. Aí chegou lá com o cabrito e eu, não, o cabrito é pra você. Eu falei, eu vou fazer o que com o cabrito? Não, o cabrito é seu, é muito legal. Você pode... Era uma cabra, na verdade, né? Era uma cabra. Não, porque aí você pode botar na tua casa, você pode tirar leite da cabra pra poder fazer queijo. Eu fiquei pensando, eu não sei fazer queijo. Vou fazer o que, gente? E primeiro que a gente também não pode ficar aceitando essas coisas, né? É um órgão público, lógico, né? Lógico. Por mais que eu não fosse concursado, mas eu era nomeado por um ato do presidente do Tribunal de Justiça. Então... E ficou aquele impasse. E aí, aceito a cabra, não aceito a cabra? O que eu faço? A parte não queria levar a cabra embora. Resumindo a história, eu tive que sair correndo, né? Nesse dia eu falei, olha, vou ali rapidinho que estão me chamando, e fui embora para não levar a cabra para casa. Mas eu chego em casa com uma cabra. Agora você pode responder por outro processo. Abandono de animal. Meu Deus, maus tratos. Tadinha da cabra, né? Perdi um queijinho de cabra. Que fique deu essa cabra agora? Não sei. Não sei dizer, não pensei nem em batizar a cabra, né? Mas essa história da cabra é sacanagem. Mas foi engraçado. Agora você falou o primeiro caso. O primeiro caso foi de um amigo, grande amigo, né? Que por uma questão de ética, não vou citar nomes, né? Claro. Mas ele me ligou e falou, Léo, meu pai foi preso. Foi conduzido para uma delegacia de Nova Iguaçu. Na hora, isso pelo telefone, quase que pelo telefone eu já falo, rapaz, liga para um advogado. Aí eu parei, peraí, o advogado sou eu, ele não pode, ele tá ligando para o advogado, eu não posso dar essa informação para ele. Aí eu, tô indo para aí. Lucas, a prática é muito diferente da teoria. É verdade. Eu peguei 2 livros, o trajeto dessa delegacia até a minha casa, a gente está falando aí em menos de 3 quilômetros. Eu peguei 2 livros de direito e levei comigo no carro para que eu pudesse conversar com o delegado para tentar entender o que a gente faz com uma prisão. Você até aprende na faculdade de que o Ministério Público é o responsável pelo inquérito, de que o crime é comunicado. A polícia indicia. Enfim, todo aquele procedimento, né? A gente sabe. Claro. Na teoria. E na prática? Quando você pega o em flagrante, quem é que solta? O delegado solta?
Aí você já vem na tua mente, é fiança. Vamos arbitrar fiança para poder resolver o problema. Tá, mas todos os crimes cabem fiança? Aí você começa a descobrir aquela aulinha que você saiu mais cedo para poder encontrar o pessoal lá fora, fez uma falta, porque não são todos os crimes que são passíveis de concessão de arbitramento de fiança. E aí eu falei, peraí, esse crime, deixa eu dar uma olhada aqui se ele tá no rol da fiança, E não tá no rol. O que eu vou fazer? Mas sem citar nomes, qual era o crime? Era, dentre os crimes, né, tinha uma receptação e tinha uma posse de arma de fogo. Então, assim, se fossem isolados, nós conseguiríamos. Mas quando você começa a combinar os crimes, né, tinha uma adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tinha uma posse de arma de fogo e de numeração, se não me engano, na época, foi antes do Estatuto do Armamento, né? Sim. Eu não me recordo agora se tinha, se a pena já era atual combinada para esse tipo de delito. Mas enfim, o caso em especial não é nem esse. O inquérito só ficando robusto. Eram 3 crimes, 3 ou 4, se não me engano. Mas enfim, o legal é que fui para lá. Aí cheguei pro delegado, eu sou advogado de fulano. Ah, pois não, pode entrar. Eu entrei. Então, eu queria falar com ele. Claro, vai lá falar com o seu cliente. O delegado super solícito, me tratou bem. E eu fingindo que eu era o cara, né? Fui lá, falei com ele. Então, você vai me colocar na rua? Eu falei, vamos resolver o problema. Eu não sabia nem o que fazer. Saí dali. Garoto novo. Saí dali e falei pra ele, e aí? Ele, olha, vai ficar preso porque todos esses crimes juntos ultrapassam todo e qualquer patamar passível de arbitramento de fiança. Falei, tá. Falei, então vamos pro fórum. Cheguei no fórum, preparei aquela petiçãozinha de relaxamento de prisão, porque foi uma prisão ilegal. Claro que foi ilegal. Se ele estava solto e foi preso, tem ilegalidade, concorda? Aí que eu descobri que não é assim, não. Cheguei pro juiz, peguei o papelzinho, na época ainda era papel, fui lá e entreguei. Eu queria falar com o juiz. Ah, tá bom, porque aí você aprende que o juiz vai conceder a liberdade quando o delegado prende. Instância hierarquicamente superior a quem arbitrou a prisão. Tá bom. Fui lá, falei com o juiz, eu falei, opa, tudo bom? É que aconteceu isso. Ainda lembrei, olha, não teve utilização de força, não teve emprego de grave ameaça, para ficar mais bonita a petição, né? Aí ele só me fez uma pergunta, doutor, relaxar por quê? Aí porque tá preso. E o que tem de errado nessa prisão? Eu falei, o errado é que ele tá na cadeia. Aí ele, doutor, o senhor conhece? Eu falei, eu vou falar a verdade. Não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Eu não sei, mas é meu amigo. Não tô cobrando nada. E eu preciso colocar ele na rua. Aí ele, então tá bom. Ele pegou lá e escreveu na petição assim, ao MP reconheço como LP. Me entregou o papel. Aí eu falei, ao MP reconheço como LP. Aí eu, doutor, mas e aí, não vai? Porque eu imaginei que ele ia escrever assim, espeça-se alvará de soltura, ou como os advogados atualmente falam, né? Cantou Lili. Falei, doutor, e aí? Aí ele, você não sabe nada disso, né? Eu falei, não sei não. Me dá uma aula aí. Desse jeito, Lucas. Aí ele falou, olha, ao MP, porque o Ministério Público vai ter que opinar. Eu não sou obrigado a seguir, não. Eu falei, isso eu lembro que na faculdade eles falaram alguma coisa assim. Ao MP, e depois reconheço como LP. Eu falei, mas por que LP? Liberdade provisória. Não tem nada a ver com Imperatriz Leopoldinense, liberdade, abre as asas sobre nós. Não, abre a gaiola sobre nós. E aí, ao Ministério Público, reconheço como LP, porque não tinha ilegalidade nenhuma na prisão demonstrada. Só que, na teoria, você aprende que você tem que apresentar um relaxamento. Na prática, o que mais funciona é a liberdade provisória. Antes mesmo de uma pessoa pensar no tão famoso habeas corpus, você tem que tentar a liberdade provisória, com aplicação de cautelares ou não, que agora está na moda a tornozeleira, né? Mas aí ele me entregou o papel no cartório. Rapaz, eu fiquei no cartório enchendo o saco com aqueles rapazinhos, né? Aqueles estagiários que iam para lá e para cá, pegando o processo, que ainda era físico, né? Eu falei, vamos lá, eu vou contigo. Não precisa não, eu vou contigo para poder andar logo.
E aí eu aprendi que você ser preso numa quinta-feira à noite é a pior coisa que existe. Porque você não pode usar o plantão. Você, sexta-feira, nem sempre o procedimento é muito célere, por uma série de questões, né? Na segunda-feira eu consegui o alvará. O juiz concedeu a liberdade. Lucas, eu fui numa felicidade para entregar o alvará pro cliente. Poxa. Aí que entrou também outra parte. Como é que você faz essa comunicação de alvará? Eu peguei, eu imprimi na internet, levei na delegacia e falei, queria colocar em liberdade meu cliente. Mas por que você vai colocar em liberdade? O senhor é oficial. O senhor é OJA? Aí eu pensei, OJA. Eu sabia o que era oficial de justiça, mas eu não sabia que era oficial de justiça ou avaliador. Desventuras de um garoto na advocacia. Resumindo, aí eu tive que tomar outra aula do delegado. Eu falei, doutor, quem solta é o oficial de justiça. A gente não pode soltar. Se tu vai trazer o papel aqui... Tanto que teve um traficante, né, bem conhecido, que saiu pela porta da frente do presídio de Bangu, do complexo de Jericinó. O Abelha. Por quê, então? Porque fizeram um papel, só que no caso dele jogaram no sistema. O meu não, eu imprimi. Aí o delegado foi e me explicou. Assim eu comecei a minha vida na área criminal, dando agora, cabeçada. Você me deu um gancho para te perguntar um tema que eu estava até conversando com um policial amigo meu. Você acha que a polícia hoje está prendendo mal, deixando vácuos para advogado encontrar, o juiz ceder a liberdade provisória ou então ceder um habeas corpus? São prisões, são indiciamentos mal feitos? Eu não acredito em indiciamento mal feito. Eu acredito na competência de muitos advogados. Até pelo volume de crimes que eles têm que analisar, muitas das vezes um fato ou outro acaba passando despercebido. E isso acontece muito em interceptações telefônicas. Tem que seguir uma regra. Você não pode quebrar a cadeia de custódia. Toda e qualquer informação que eu queira extrair do seu telefone, eu tenho que pedir autorização antes. Eu não posso simplesmente chegar e me dar seu telefone aqui e depois que eu estou de posse do seu telefone, juiz, vamos lá. Eu prendi o telefone dele aqui, ó. Eu abri o telefone. Isso me remete a um caso bem interessante. Uma prisão, né? Eu não vou dizer o município, senão eu vou ter que acabar contando que foi Duque de Caxias, né? Em que os policiais prenderam um cliente e esse cliente foi acusado de ter colocado um fuzil na caçamba de uma picape e uma pistola que ele colocou para baixo do carro. Não foi encontrada com ele, foi encontrada embaixo de um carro. E aí quando a gente fala de quebrar a cadeia de custódia, é preservar a prova. Qual foi o elemento ilegal que gerou a prisão do meu cliente? Encontrar uma arma com numeração suprimida, correto? Então você no mínimo tem que preservar essa prova. Eu não posso simplesmente sair metendo a mão eu não tenho registro fotográfico, eu não tenho imagem, porque agora os policiais, quase que todos, né, utilizam câmeras corporais. Então eu tenho que no mínimo ter um elemento, por menor que seja, para demonstrar que essa arma é do réu, né? Não basear apenas na fé pública. Mas quando a numeração está suprimida, entra na posse legal. Eu não estou nem questionando se é no porte, na posse. Eu estou questionando na cadeia de custódia. Vulgarmente usam o termo petequinha. E se essa arma não era uma petequinha que resolveram plantar em cima do cliente? Ah, sim, é claro. Aí eu te digo, chegou no interrogatório, meu cliente, eu consegui a liberdade dele, né, ele já estava solto. Chegou no interrogatório, eu perguntei para o policial A. Policial A, como é que se deu a prisão? Aí o policial A disse, olha, nós estávamos em patrulhamento, o início corriqueiro de depoimento de policiais militares, e esse policial, ele pegou o policial B me disse que viu quando o réu colocou uma arma na caçamba de uma picape e jogou a outra arma embaixo do carro. Eu falei, opa, você viu? Não, foi o policial B. Sentou o policial B. E não sei se você tem noção, mas eles não prestam depoimento juntos. As testemunhas de acusação são separadas, né? Policial B, quando sentou, ele falou, olha, policial A me contou que viu quando ele colocou o fuzil
na picape e jogou a arma para baixo do carro. Eu falei, opa, então peraí, A disse que B viu, B disse que A viu. Quem viu? Qual o depoimento que é válido? Quem viu? Os dois garantiram que não viram. Os dois garantiram que foi o outro que viu. E aí eu fui para quebra da cadeia de custódia. Quando pega a arma na mão de alguém, na cintura de alguém, qual é a primeira coisa que o policial faz? Ele normalmente vai querer pegar a pistola, vai colocar aqui na frente, claro, vai colocar aqui atrás, né? Vai pegar assim, vai entregar. Mas quando você vê filme americano, eles pegam um saquinho, pegam uma luva, pegam assim cheio de dedos para preservar a cadeia de custódia. Baseado nisso, eu pedi prova datiloscópica. O Ministério Público fez uma petição desse tamanho, reclamando, dizendo que isso era incabível, isso é impossível, isso não pode. Não pode por quê, cara pálida? A única prova de que meu cliente cometeu um delito é a arma. A arma tem que ter fragmento de digital. Se os policiais não preservaram, a culpa é tua? A culpa é minha? E aí entra onde você perguntou. Eu não acho que é despreparo dos policiais. Eu acho que é correria do dia a dia. É falta de efetivo. Porque eu usei a brecha da lei. Se os policiais tivessem mais preparo, maior contingente, não ficar cedido para alerge, né? Agora tá na moda, né? Todo mundo tá cedido para alerge. Ou em alguns, enfim, gabinetes aí espalhados pelo Rio. Mas se eles estivessem efetivamente trabalhando, nós teríamos uma quantidade maior de policiais, civis e militares, atuando, seja na parte investigativa ou até mesmo na questão ostensiva. Por que eu fiz essa pergunta para você? Eu recebi um caso, deve ter mais ou menos um mês, antigo, até um caso antigo, né? Nem novo. Uma delegacia daqui do Rio de Janeiro, da capital, investigando um caso de receptação. Eles colocaram um drone em cima da casa do alvo. Eu vi. Da investigação, para poder pegar a imagem dele escondendo o material receptado. Pegou o material receptado, ele colocando dentro da casa dele, tirando do carro, colocando num tipo de quartinho, né? De bagunça, toda a casa tem. A polícia entra com indiciamento, o Tribunal de Justiça dá a prisão, a polícia prende o alvo de receptação e o advogado apresenta o pedido de habeas corpus. Baseado em quê? Na irregularidade na captação de imagens. Exatamente. No pedido, ele apresenta uma medida da ANAC dizendo o seguinte: tem que ter autorização para pilotar drone. Vocês prenderam, vocês fizeram a imagem, ok. O drone, quando subiu, tinha autorização da ANAC? O juiz na hora mandou soltar. Quebra da cadeia da custódia. Exatamente. É o que eu tô te falando. Com base numa lei que muita gente não conhece. Sim, muita gente não conhece. Assim, por um acaso eu conheço, né? Por um acaso eu conheço. Eu tenho drone, então sim. A gente... Mas é o tipo de conhecimento que foge da maioria. É que eu sou curioso. Né? Inclusive tinha um decreto que fala da obrigatoriedade de colocação de azeitonas nas empadas e acho que o parágrafo 1º, né? Salvo se a empada for de queijo, né? Eu tô tentando encontrar esse decreto até hoje. Não sei se é verdade, mas assim, tem muitas irregularidades que acontecem e não é que o policial deixa a brecha de maldade. O advogado teve competência para conhecer o regulamento da ANAC, saber que o drone não podia subir sem a permissão. Ele apresentou isso Isso no é processo diferente dele. Daquelas pessoas que dizem assim, não me filma não. Cara, eu já vi advogado colocar na petição dizendo que aquela imagem foi captada sem autorização do cliente dele. Porra, mas peraí, tu bota uma imagem para poder tomar conta do teu patrimônio. O réu vai lá, o passarinho, né? Porque a gente chama sempre os clientes de passarinho, né? Claro. O passarinho vai lá, entra na tua casa, tu não vai poder usar aquela imagem porque o policial tem que preencher um termo, reconhecer firme em 2 vias, né? Para poder dizer que, olha, eu tô sendo filmado. Então eu concordo que você seja filmar, que você me filme e que você apresente depois para a delegacia. Porra, não é assim também. Agora, a investigação, isso é uma questão de flagrante esperado. O preparado é ilegal. Mas o esperado, ele sabe que aquilo vai acontecer. Utilizou aquele mecanismo para conseguir objetivar a prova. As pessoas são colocadas em liberdade.
possivelmente esse processo vai ser anulado. Mas... Leon, conta pra gente. Tô doido pra saber essa história. Você contou pra mim que contaria com detalhes aqui no Código Zero. Queria que você contasse pra gente a história da lata de ervilha. Tá todo mundo empolgado querendo ouvir essa história. Rapaz, a lata de ervilha, né? Isso me remete, enfim, a um passado. Tinha pouco tempo de formado, Lucas. Mas como é que tu... Essa agora eu gostei, né? Porque tu foi buscar lá no fundo, né? Da lata de ervilha. Eu tinha acabado de pegar a carteira da OAB, já tinha uns 3 ou 4 casos, né? Na área criminal, então eu já estava me sentindo quase um ministro do STF, né? Dominando o assunto, estava quase legislando já, né? E aí, Lucas, eu cheguei na delegacia para visitar uma outra cliente. Antigamente a carceragem, né, era dividida, as pessoas ficavam presas nas delegacias. Sim. Né? Para quem é mais novo no direito não pegou isso, né? Exemplo, Caxias, Nova Iguaçu, você tinha carceragem masculina, Mesquita tinha carceragem feminina. Estou dizendo da Baixada, né? Então, às vezes a pessoa cumpria pena nessas delegacias. E quando eu entrei lá para atender um outro caso, uma outra cliente, né? Começaram as presas a mandar bilhetinho, né? Na época meus cabelos eram mais longos, né? A gente tava mais bonitinho, tava em forma, né? Aí, porque o doutor é lindo, porque o doutor é isso, o doutor é aquilo, tem como olhar meu processo, não sei o que. Inclusive, rapaz, tinha uma traficante de São Paulo, que eu não esqueço dela. Pô, a mulher era quase Miss Venezuela. Paniquete, estilo paniquete. Que paniquete? Paniquete é feia perto dela. Pô, que isso, cara? Não, olha que eu acho as paniquetes bonitas, mas a menina era linda. Linda, mas enfim. E aí chegou um caso que me chamou muita atenção. E aí eu aprendi, né? Conselho até para essa galera nova. Quando você for no presídio, atenda teu cliente. Hoje já é mais difícil isso acontecer. Mas antigamente, né, em algumas penitenciárias você ainda tem a chance de ter contato com outros presos, né? Mas via de regra tu fala só com o teu. Mas se tu tiver contato com outros, não fala com os outros não, fala só com o seu. Eles começam a te contar cada história que tu chora. Eles são muito inocentes, mas muito inocentes. Tem inocentes presos? Tem. Mas alguns assustam. Eu sei que esse caso da lata de ervilha, um caso me chamou muita atenção, que a mulher foi e falou, olha, eu era empregada doméstica e meu patrão me acusou, ele já estava com salário atrasado, né? E ele acusou de eu ter furtado uma lata de ervilha e me demitiu por justa causa, chamou a polícia, tanto que eu tô aqui presa por isso, por furto. Eu falei, uma lata de ervilha? E aí, Lucas, eu entrei no processo, não cobrei nada, porque uma coisa que às vezes eu falo, eu advogo muito, gratuitamente, mas muito. Não vou dizer que sou um Robin Hood, não, tá? Eu sei disso. Mas ajudo muita gente. Porque eu acho que se eu tive oportunidade, esse conhecimento não é para ficar só para mim, né? Se a gente pode ajudar, vamos embora. Também não vou ser explorado, não. Depois eu até conto isso. Eu sei que quando eu comecei a folhear o processo, muito antigo por sinal, esse processo, a única testemunha era o patrão, foi pego dentro da casa dela, saindo já saindo, né, indo embora da casa. Ele foi com o telefone gravando atrás dela para efetuar a prisão. Eu peguei aquilo e falei, peraí, tem algo de errado. Pô, como é que ele já foi atrás dela para dar falta de uma lata de ervilha? Eu nem usei a questão do furto famélico, insignificância do bem, eu não usei isso não. Assim. O juiz poderia inclusive não ter, o delegado poderia não ter efetuado a prisão, né? Por essas questões. Baseado nisso. Mas ele resolveu ir para frente, não sei por que cargas d'água ele quis prender por uma lata de ervilha, que hoje deve estar o quê? R$5? Um pouco menos. Mas vamos embora. E consegui colocá-la em liberdade. No decorrer do processo ficou comprovado que o patrão não tinha mais dinheiro para pagar o salário dela e que aquilo foi uma forma de burlar a legislação trabalhista. Inacreditável. Olha a que ponto esse patrão chegou. Eu não acredito. Eu acho que ele estava pensando que ele estava ainda na escravidão. Ele pegou a lata de ervilha, colocou nas coisas dela e foi com o telefone gravando, porque ele deu falta de uma lata de ervilha.
E aí nós provamos que, na verdade, aquilo foi uma forma de maquiar uma justa causa. Inacreditável. Exatamente. Eu não acredito nessa história, não, cara. Ué, eu tenho o número do processo, até hoje. Não vou falar o nome. Mas ele chegou a ser responsabilizado? Depois, na área trabalhista, ele foi condenado. Se ela recebeu, eu já não sei. Mas só na área trabalhista, que pra mim isso é falso testemunho. É falsa comunicação de delito. Né, o nome técnico, agora até tem uma outra nomenclatura que me fugiu à mente agora, mas à época ele foi denunciado por falsa comunicação de delito. Cara, como tem gente perversa nesse mundo, cara. Seria um caso cômico, né? Porque, pô, você pega uma lata de ervilha e ela ficou quanto tempo presa? Rapaz, via de regra você fica 30 dias, né? Para poder ter a primeira audiência com o juiz. Isso é o que tu aprende na faculdade. Que atualmente, às vezes, você passa de 6 meses sem ter contato, sem ter a tua primeira audiência. Eu vou chutar que ela ficou uns 60 dias. Meu Deus do céu. Eu não lembro 2 agora. Meses encarcerado não foi pouco tempo, tá? Não foi pouco tempo. Não. Eu vou chutar mais ou menos aí uns 60 dias por conta dessa lata. Céu, cara. E assim, as provas eram gritantes. Cara, como tem gente perversa nesse mundo, cara. Mas... Cara, inacreditável, cara. Inacreditável. E se fosse, né? Se na época eu já estivesse fazendo as histórias de passarinho, que é aquela que a gente faz uma graça, né? A gente pega o caso, dá uma roupagem nova. A Polícia Federal, a gente diz que é a turma da gaiola dourada, né? Que no meu Instagram lá, né? A gente sempre faz essa graça para poder tentar deixar o direito penal um pouco mais leve, um pouco mais alegre. Claro que eu troco os nomes, eu troco às vezes alguns dados para não identificar os clientes. Sempre atuando com muita responsabilidade, com muita competência, né? Porque o mínimo que o cliente espera. Agora o Estado... Nessa ideia eu faço humor de tudo. O Estado, Léo, ele não é responsabilizado por conta desse erro, porque ela ficou 60 dias dormindo numa carceragem de forma inocente, cara. Rapaz, eu tô assustado com essa história. Não, tem vários, né? Para que o Estado seja responsabilizado, você vai ter que configurar que houve a negativa de autoria. E muitas das vezes o que a gente consegue é a absolvição por insuficiência de provas. Que loucura. Porque para você absolver uma pessoa existem algumas possibilidades. E quando você consegue... Olha, a prova é fraca. Exemplo, esse cliente da arma, que não tinha fragmento de digital, né, que acabou sendo absolvido, esse cliente da arma, ele foi absolvido por insuficiência de provas. Então, o período que ele ficou preso, não há o que se falar em nenhum tipo de ação indenizatória em face do Estado. Pessoal, você está assistindo o podcast Código Zero. Nós estamos recebendo hoje, tendo a honra e o prazer de receber Leonardo Mazzutti, advogado criminalista, um dos maiores advogados do Rio de Janeiro, contando pra gente casos absurdos como esse da lata de ervilha, mas não sai daí não, porque o podcast só está começando. A gente vai entrar numa história agora que eu tô doido para ouvir, que é a história do médico de Bangu. Só quero te pedir, Léo, para as pessoas que te acompanham nas redes sociais, quem está te conhecendo agora através do Código Zero, como é que a pessoa pode te seguir? Instagram, Facebook? Rapaz, pode seguir de qualquer forma, só não pode ir atrás do meu carro. Que recentemente foi roubado. Pô, nem fala. Até na hora de ser roubado, eu vou contar. Enfim, ou você fala como é que foi a questão do roubo do carro, né? Que, meu carro tava sujo, cara. Como é que pode, né? Porra, e aí uma outra emissora, né? O helicóptero de uma outra emissora foi. E praticamente na porta da delegacia, né? Não, eu fui roubado na porta da delegacia. E aí, pra registrar a ocorrência, o policial ainda falou comigo: não, mas eu não posso botar na porta. Eu falei: então tá, então bota 2 passos. Lembra aquela brincadeira? Mamãe, posso ir? Quantos passos? Mas foi na porta da delegacia, né? Na Marechal Alencastro ali, eu esqueci o número da delegacia, em Ricardo de Albuquerque. E uma semana depois, o helicóptero de uma outra emissora, sobrevoando o Chapadão, encontrou meu carro. Meu carro era um carro fácil, né, de identificar, um BID, aquele Song Plus, né? Gostei tanto. Vermelho, né? Gostei tanto que comprei outro igual. Olha aí. Aquela humildade que a gente começou o podcast foi embora. Não, mas enfim. O carro é econômico, né? Claro. A gente gasta no carro, mas a gente economiza na gasolina, né? O helicóptero não filmou ele sendo lavado pelos bandidos? Inacreditável, Esse é o Rio de Janeiro, irmão. Esse é o Rio de Janeiro. E pergunta se foram lá pegar meu carro. Duvido. Claro que não, né? Mas tudo bem, deixa quieto, né? O seguro pagou. Mas vamos lá.
A história do médico de Bangu. Sim, não, mas você pediu pra deixar, eu tenho que fazer meu jabazinho também, sim, né? sim, verdade. @Léo Mazzutti. Mazzutti. Fala para a câmera lá. Ó, Léo Mazzutti. Se puder botar aqui embaixo também essas coisas, eu acho bonitinho quando faz aqueles efeitos gráficos, né? Fica bem legal. Chamado GC. Eu não sabia o nome. É o GC. Vamos lá. O médico de Bangu. Você falou para não falar o local, mas agora acabou falando, né? Foi um caso bem famoso. O Bangu é enorme, pô. Né? Mas é que o caso... Pode ser em qualquer canto. Não tô nem aí. Tem uma sentença que mostra que nós vencemos o processo. Vai lá. O médico, ele estava trabalhando numa clínica. E aí ele recebeu a visita de uma paciente. Essa paciente alegava dores, né? Vou até fazer a vozinha, né? Que quando eu contei na história de passarinho foi engraçado. Ai, doutor, eu estou com uma dorzinha. A minha dorzinha aqui. E ele falava todo... Como é que é a vozinha? Como é que é? Ai, doutor, uma voz... Eu tô com uma dorzinha aqui nas costas. E aí o médico, ele falava bem assim, com a voz meio estranha. Estilo Mário Berizar. Ô, garotinho. Mais ou menos uma voz forte, né? Ele foi e falou, deixa eu ver aí o que tá acontecendo. Foi lá e atendeu a paciente e tal. Aí a paciente, a dor é mais embaixo, doutor. A dor é mais embaixo, doutor. E ele, mais embaixo onde? Mais embaixo onde? A dor é mais embaixo. Resumindo, a paciente foi dizer que a dor era literalmente no ânus. Aí ele falou, olha minha filha, a senhora tem que fazer a chapa, a radiografia, né? Ele ainda falava chapa, mas fazia um raio-x. E aí foi lá, pegou, faz um raio-x e volta aqui. E ela, não doutor, mas eu preciso que você veja o que está acontecendo. Ele era muito antigo, e aí ele fez uma coisa chamada uma manobra, né? Na segunda consulta, porque olha que legal, um raio caiu 2 vezes no mesmo local. Ela foi na primeira consulta, disse tudo isso que eu tô te falando, que estava doendo, mas era mais lá dentro, bem no ânus mesmo, né? Alegando que tinha sofrido uma queda e que precisava de um laudo para poder dizer no trabalho que ela não poderia atender a atividade laborativa que ela exercia. E ele falou que não havia nenhum um vestígio, né? Equimose, nada do tipo, demonstrando que efetivamente tinha acontecido aquela lesão, aquela algia que ela alegava. Sim. Não era condizente com o exame clínico. A dor que ela falava que tinha. E aí ele mandou pro raio-x. Ela fez o raio-x, voltou no dia seguinte ou 2 dias depois, não me recordo agora. Falou, doutor, tô com raio-x, mas a dor não passa. Aí ele, deixa eu ver aí de novo. Ela foi lá. Nisso ela foi com a mãe. Ela abaixou a calça. Ele começou a analisar, tá? Onde é? Aí é mais embaixo. Aí ele, eu tenho você tá falando que sofreu uma queda. Tem uma manobra que eu posso fazer, mas eu preciso que você faça um preparo, que é quando a gente toca o cóccix para saber se tem fratura de cóccix. Aí ela, pode fazer, porque eu me preparei para encontrar meu namorado. Então, sabe como é que é, doutor? Pode ir lá. Ele calçou a luva, colocou a mão sobre a polpa da bunda, mas não fez a manobra. Não fez. Porque, já tô nervoso só de imaginar. Ele não fez a manobra, ele achou... olha, é melhor você voltar depois, porque aí eu vou ter a certeza que você fez o preparo. Tá aqui. Ela foi embora pra casa. Mas e o laudo, doutor? Eu não posso te dar laudo. Não tô vendo nada. Era o laudo, ela queria o laudo. Passou, acho que na semana seguinte, volta ela e a mãe de novo. Voltou ela e a mãe. E aí ela, doutor, eu tô preparada. Tipo o bonde das preparadas, né? Já pode, vambora. Vem. Aí ele desconfiou que tinha alguma coisa de errado. Foi lá. Tá bom, abaixa pra eu ver se tem alguma lesão, se tem algum roxo, sem calçar a luva. Ela abaixou a calça, ele colocou a mão aqui, bem em cima. A reprodução fotográfica demonstra que foi em cima. Aí você vai dizer assim, porra, reprodução fotográfica? Que atendimento é esse que tem vídeo?
Ainda mais que a pessoa vai mostrar as partes. Pois bem, todas as 3 consultas foram gravadas em áudio e vídeo. Ela saiu dali sem conseguir o laudo, foi na delegacia, e aí acontece um outro fato bem interessante. Eu sou debochado nas minhas peças. Se deixar, eu não vou nunca infringir o que diz a Lei Mariana Ferrer, que você é impedido de fazer algumas perguntas e colocar em situação vexatória a vítima. Claro. Mas, por outro lado, eu também não posso deixar que meu cliente seja penalizado se ele não cometeu nenhum delito. Aí sai toda a brincadeira e a gente vai para o campo sério. O que tinha de prova? Um vídeo. Porra, desculpe. Qual é a vítima que volta outras 2 vezes, num total de 3 vezes, para ser vítima de um delito? Nelson Rodrigues explica? Não sei. Eles pegaram, ao invés de na delegacia de Bangu, delegacia de mulheres de Bangu, já que ela foi... Ela apresentou a denúncia de abuso. Abuso, de que ela foi estuprada. Porque hoje você introduzir sem permissão, lógico, dedo, membro, enfim, sim. Independente se é homem ou mulher, que teve uma alteração na legislação, é considerado estupro. O toque já é estupro. Sem consentimento. Sim. Só que ela não procurou a delegacia de Bangu. E isso já me levantou uma lebre que eu falei, mas peraí, se foi em Bangu o caso, por que não foi na delegacia de Bangu? Aí eu peguei o mapa e fui olhando, olha, tem a delegacia aqui, a delegacia aqui, delegacia aqui, delegacia aqui, delegacia aqui, aqui. Fui pegando o mapa até chegar na delegacia que ela foi representar. Falei, porra, peraí, é o tipo de especializada que tem em Bangu. Por que ela foi lá? Não vou dizer o nome da outra delegacia, né? Mas por que ela foi para tão longe? Aí fui investigar. Por que eu fui investigar? Porque a mulher dele me ligou desesperada e disse: ele foi preso no consultório. Que isso, cara? Por um mandado de prisão emanado de uma vara criminal de Bangu, sobre a suspeita de ter cometido, sobre a acusação de ter cometido o estupro de uma paciente. Que isso, cara? A tua carreira vai por água abaixo. Boa. Porque a mídia, ela vai fazer 10 páginas, colocar a letra número 36 para dizer que você foi preso. E vai pegar um cantinho de página em letra número 8 para dizer que você foi solto. Para dizer que você foi solto. Porque quando você fala de médico preso por denúncia de abuso, todo mundo relembra de Roger Abdelmaci. Sim. Todo mundo lembra desse caso. E esse caso tem prova concreta de que aconteceu. Sim, olha só. Crimes existem. Claro, evidentemente. Mas também tem muita gente que arma por conta de brechas na lei, que aí me lembrou outro caso que depois eu até te conto, né? De um caso de uma criança em Queimados, que eu não vou poder falar o nome, né? Mas eu já conto esse caso de Queimados. Eu sei que, resumo da ópera, apresentei o pedido de liberdade, pedindo para que o vídeo todo fosse visto para o juiz de Bangu, só que no caminho do médico era uma juíza, negou. Promotora, parecer, opinou contrariamente. Subi para o tribunal, caiu na mão de uma desembargadora, relatora, negou. E todas as tentativas caíam na mão de mulheres. E eu acho muito bonito as mulheres se protegerem. Mas o meu pedido, defendendo a outra. Mas o meu pedido era para que essas mulheres olhassem o vídeo. Que o vídeo explicava que não teve crime. E o vídeo não foi analisado por nenhuma delas. Não. O que a vítima fez? Deu um print no momento do vídeo em que ele está com a mão na polpa. Aquilo ali foi o que gerou o mandado de prisão. Baseou a prisão dele. Fui para audiência, e aí foi até cômico, né? Porque eu fiz um pedido de levar a televisão para audiência. Aí o juiz nada de despachar, nada de autorizar. Quando chegou lá, na véspera da audiência eu fui para lá. Eu falei, excelência, eu tô aqui e tal, intervalo de uma audiência ou outra. Eu falei, eu tô aqui urgente, eu só preciso que você diga que sim, porque eu vou trazer. Você não vai me disponibilizar a televisão, não. Eu tenho tripé, eu tenho todo equipamento para chegar numa audiência e usar a prova que eu preciso. E aí a juíza falou, tá bom, doutor, eu defiro, mas eu não tô entendendo por que você quer televisão. Pra quê? Eu falei, sabe o que é? É que meu cliente está preso há 91 dias
E eu tô pedindo nesses 91 dias para que um vídeo seja analisado. E agora vocês demonstraram que não viram o vídeo. Aí ficou a juíza com aquela cara, a promotora com aquela cara. Eu falei, não tem problema não, amanhã a gente resolve isso. Sabe aquela... Fiz merda. Loucura, né, cara? Aí fui pra audiência. Cara, quando chegou na audiência, a menina que eu tinha as fotos extraídas do Facebook tinha nada a ver com a garota que tava na minha frente. Nada a ver. E aí eu fui obrigado a colocar na televisão, né, as imagens, né? Eu falei, mas peraí, essa aqui é você? É. Não, mas em outro Mas momento... na imagem ela aparecia sem roupa? Não, na imagem eu peguei fotos dela, ela tinha um código, uma vestimenta nas redes sociais. Ah, tá. Mas ali ela tinha já outra completamente diferente. E eu quis saber se era a mesma pessoa, né? Isso era, claro que era. Eu tinha todos os acessos. Eu tinha o acesso de que ela foi pra lá porque o namorado dela era ligado àquela delegacia. Por isso é que ela foi pra muito longe. E isso a gente, na investigação que nós fazemos, nós conseguimos levantar isso. Entendi. E aí, no meio da audiência, ela acabou chorando e confessando. Quando o vídeo começou a passar, o advogado, ela contratou um assistente de acusação. O advogado, doutor, mas eu não concordo. Eu falei, mas não tem que concordar. O juiz autorizou. Não tem que autorizar. Se é prova, eu vou ver. Claro. O juiz não pode cercear uma prova. O juiz pode não gostar da prova porque vai absolver o cliente. Mas não gostar, não dá o direito ao juiz de tirar aquela prova dos autos. Que isso, a gente vive num Estado democrático de direito. Por mais que a gente tenha uma ou outra aberração, né? Mas resumo. Ele ficou 92 dias preso para no final ser absolvido. E ficou comprovado que aquilo ali era uma tentativa de golpe para arrecadar dinheiro e ela trocar de função no local que ela trabalhava. Tá bom pra tu? Que isso, cara. Eu acho que essa história é pior do que da lata. Então tá, vamos... Eu acho que é pior do que da lata. O estuprador eu vou ser rápido no estuprador de Queimados, né? Esse da criança? Vamos lá. Vamos entrar nesse... Rapidinho. O estuprador de Queimados. Me liga um cara e fala, olha, eu sou o vodrasto de uma garota. E tô sendo acusado de ter estuprado a garota. Eu falei, tá bom. Conta aí a tua versão. Aí o passarinho contou a versão dele e falei, maravilha, vamos lá. Deixa eu ver o processo. Quando eu peguei o processo, fui na delegacia, aí a inspetora, olha, o delegado pediu para representar pela prisão, né? Mas eu pedi uma semana para investigar porque eu quero ouvir essa garota. Alguma coisa, inspetora. Alguma coisa tá me dizendo aqui que tem algo de errado nessa história aí. Eu falei, tá. E aí? Passou essa semana, a investigadora ouviu a garota e aí chegou e falou pra garota basicamente assim, a garota foi acompanhada do seu representante legal, né? Falou, olha, você gosta do seu vodrasto, que é como a garota falava? Gosto. Tá, o seu vodrasto, ele abusou de você. Trata bem? Trata bem? Trata, mas ele abusou de mim. Ah, tá. Mas ele é legal com você? É legal. Ele te dá presente de Natal? Dá presente de Natal, sempre deu, tal. Tá comigo tá com a minha avó, antes de eu nascer ele tá com a minha avó. Ah, tá. Então ele te viu um nenenzinho, viu? E Lucas, um negocinho aqui, a garotinha era feia. A garotinha é muito feia. Muito... É até feio falar isso. Mas ela era... Enfim. Eu sei que no final das contas a investigadora perguntou, você sabe o que acontece com o estuprador na cadeia? Você sabe que teu avô, né, vodrasto, você sabe que teu vodrasto tá foragido porque a corte local, né, o tribunal arbitral do crime local queria encontrá-lo para aplicar a lei que eles entendiam melhor, né? A milícia da área, falando abertamente. Aí a garotinha, não. Você sabe que a milícia, se pegar, vai matar teu vodrasto. Se ele for pro presídio, sabe o que eles fazem, né? Eles vão fazer isso. Resumindo, a garotinha começou a chorar. Chorar. E a investigadora contando que não acreditava na história
E quando ela começou a chorar, ela viu que ela estava certa. O faro policial dela falou mais alto. A garota contou que foi numa igreja. Nessa igreja ela viu uma palestra a respeito de violência doméstica, em que a assistente social fez um comentário de que quem é o abusador, o juiz retira de dentro do convívio do lar. Baseado nisso, a garotinha foi e pensou: opa, meu avô não deixa eu namorar. Como é que eu faço para tirar meu avô de dentro de casa? Eu digo que ele me abusou. Meu Deus do céu. E foi exatamente assim. Meu Deus do céu, cara. Meu pai. Exatamente assim. Eu não acredito que essa garota fez isso. Ué. Porque o vodrasto não deixava namorar. Esse caso eu não posso disponibilizar para os ouvintes, né? Para os nossos espectadores. É porque é segredo de justiça, né? Porque envolve menor. Sim. Então eu não posso. Agora, todos os Tem quantos anos, menina? Hoje eu não sei te dizer. Eu vou te chutar que ela deve estar com uns 16, 17. Meu Deus, né? Mas na época tinha 12. Cara. Todos os outros casos aqui, quem quiser, eu disponibilizo o número de processo. É público, isso é público. Cara, agora, esse eu não posso, cara. tá? Esse eu não posso porque tem uma vedação face à idade da garota. Mas resultado, o que aconteceu com o vodrasto? Ué, e precisa contar? O mandado de prisão recolhido. Você tá contando tanta história absurda que o que aconteceu com ele... Mandado de prisão recolhido, ele não chegou a ser preso, ele ficou foragido, né? Pelo menos isso, né? E procedimento foi pro 6º arquivo. E por ela confessar pra polícia... Inimputável. Não acontece nada? Nada, absolutamente nada. Morre então o processo? Um puxão de orelha ali, de repente, ficar uma semana sem usar o Instagram, sei lá. Agora, automaticamente, creio Ela tinha acho que 11 anos na época do fato. Mas creio eu que o avô acabou saindo do convívio dela, né? Por conta do fato. Da falsa acusação. Eu não sei o que aconteceu depois com essa família, tá? Eu não tenho o hábito de... Alguns casos, né? A gente até mantém vínculo com clientes, mas no geral eu procuro não me envolver muito. Eu fiz a minha parte, ele precisava resolver o problema, eu resolvi o problema dele e tá feito. Ele fez o Pix, né? Que essa parte é bem importante no direito penal. Claro. E tá tudo bem. O seu trabalho como advogado foi feito. Eu não sei dizer para você qual foi o desdobramento disso, mas o ponto interessante, né? Não é para que quem está assistindo, as mães que estão assistindo, duvidem do que suas filhas dizem. Mas o ponto interessante é que em todo momento a avó da criança ficou do lado do vodrasto. Eu acho que ela sabia a neta que tinha. O tempo inteiro ela ficou do lado. Será que a avó desconfiava de alguma coisa? Desconfiava de que a garota estava mentindo. Porque ele já tinha brigado, porque a garota com, acho que 11 para 12 anos, uma coisa assim, queriam namorar, e ele dizia que não, que ela era muito nova. E aí é aquela história, né? Eu quero namorar, hormônios começando. Então... Cara, que situação, Leonardo. Que loucura, cara. É verdade. Eu tô custando acreditar nessa história. Eu achei essa história pior do que a da latinha de ervilha e pior do que a do médico. Só que a do médico acabou com a carreira dele. Isso aí não tem jeito. Ele foi absolvido depois no CREMERGE. Minto. Ele faleceu. Não chegou a ser absolvido no CREMERGE. De repente a pessoa morre até pelo desgosto, cara. Acabou a vida dele. Acabou. Eu acho que assim... Ele tinha uma carreira sólida, era um nome bem respeitado na área, e 92 dias de prisão acabou com a vida dele, acabou com a reputação. Ele não queria mais sair de casa, porque por mais que tenha sido absolvido, por mais que tenha sido comprovado, muitas pessoas olhavam para ele: porra, ele é o que abusou da paciente. É isso. E aí foi dessa forma, né, que... Pô, tem tempo ainda? Óbvio. Então, peraí, eu lembrei de uma aqui interessante, né? Eu faço o quadro, né? Eu anotei alguns casos aqui que eu ia te perguntar, mas pode falar. Eu faço o caso História de Passarinho, que é, quem quiser vai lá no meu Instagram, né? @LeoMazzutti, LeoMazzutti, que é uma forma descontraída de brincar com os casos, né? Isso nasceu de um processo que eu tive na região dos Lagos,
em que eu fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, tenho 3 clientes hoje. Se eu soltar os 3 clientes, eu vou pedir música no Fantástico. Porque tem aquela brincadeirinha de fazer claro. 3, né? Resumindo, acabou a audiência, eu pedi. E o pessoal começou a falar assim, Léo, conta a história do passarinho. Conta a história do passarinho. O que esses passarinhos fizeram? O que esses passarinhos fizeram que deu origem a essa brincadeira que eu faço, né? Que estão até pedindo para eu começar a jogar no YouTube. Enfim. Que agora eu aprendi a fazer edição. Né? Então, agora já tá uma coisinha legal. Vem aí TV Mazzuti. Vamos ver. Mas assim, Lucas, como é que foi o caso? Uma pessoa tinha o interesse em expandir seus negócios. E como é que ele quis expandir esses negócios? Ele chamou 2 mulheres, né? E essas 2 mulheres, muito bonitas, né? Iam ajudá-lo numa empreitada criminosa. Porque ele estava com algumas dívidas, então ele não ia conseguir dinheiro em banco. O que ele fez? Chamou essas 2 mulheres, vamos marcar aqui uma emboscada por um empresário do ramo do leite, né? E a gente vai lá e pega o dinheiro dele. Porque assim, ele não vai precisar de tanto dinheiro, né? Ele trabalha, para que ele precisa de tanto dinheiro? Me dá um pouquinho, né? Pensamento dele. Claro. Ele arrumou 2 mulheres. Essas 2 mulheres, mais ou menos, iriam seduzir o cara. E nessa sedução, elas foram de carro. Só que quando não tem aquela expressão, quando você tá azarado, o de cima acerta o de baixo, o urubu de cima acerta o de baixo? Enfim, é até mais feio o ditado, mas é mais ou menos isso. O carro dessas meninas deu defeito. E nisso que deu defeito, ele teve que vir para socorrer. Só que quando ele veio para socorrer, ele estava com tudo pronto para dar o bote. Elas iam resolver o problema com o cliente, não me pergunte quais seriam os artifícios que elas iam usar, né, para poder convencer o cara a tomar um negocinho, né? E a executar o job. É mais ou menos isso, né? E só para encurtar a história, a polícia desconfiou de um carro diferente naquele local, que estava enguiçado numa área que não tinha nada a ver, e abordou as meninas. As meninas começaram a brincar com o policial também. Não, mas é que a gente tá aqui porque a gente vai fazer uma brincadeira com o cara, tal. E o cara já tava pra lá de Bagdá. Meu Deus do céu. O cara já tava todo dopado. O cara ia ser levado pra dentro de casa e lá iam tirar o dinheiro, porque como trabalhava com queijo, iam tirar o dinheiro em espécie. Nisso, os policiais desconfiaram que tinha alguma coisa de errado. O cara não tinha aquela beleza toda para estar com dois aviões daquele. E as garotas disseram que não eram de programa. Nisso, o contratador liga para uma delas. O policial vê aquilo, atende a ligação do cara e diz: não, vem pra cá que tá tudo... Manda ela dizer: vem pra cá que tá tudo certo. Quando o cara chegou, eles foram no carro, pegaram todos os... corda, fita crepe, tudo pra poder imobilizar o cara. Material preparado para fazer o sequestro ali. Exatamente. E ele seria levado para onde? Chegaram a falar disso? Essa parte não chegou a ser cogitada, né? E aí eu sou obrigado também a não expor alguns detalhes, claro, né? Claro, entendo. Mas, resumo da ópera. Eles ficaram presos durante um período, né? As 2 e esse rapaz. No final, nós conseguimos comprovar que a história não era daquele jeito, tá? Mas eles foram condenados, tá? Numa pena bem branda, porque não é crime você andar com corda no carro. É crime 2 mulheres fazerem programa, ou melhor, 2 mulheres irem pra cama com um cara? Não. Mas era isso. O cara, ao invés de pedir dinheiro no empréstimo, no bancário, ele resolveu pedir dinheiro para um vendedor de queijo da cidade, usando não pode falar, né? O meio de pagamento que elas iam usar, né? Não pode. É melhor economizar a palavra. Mas é assim, o dia a dia do advogado, ainda mais na área criminal, você se depara com muita coisa.
Isso é bom, esse bate-papo é muito interessante para você que está assistindo, você que é aluno de direito de qualquer faculdade, seja na advocacia criminal, na advocacia familiar, no direito penal, no direito tributário, para saber que a vida do advogado, a rotina do advogado, não é só um terno e um ar-condicionado. Tem gente que pensa que é assim. Eu sonho que eu tenho o desejo do meu filho ser um advogado. Olha, é muito diferente. Tem essa visão lúdica. É muito Você sabe que diferente, tem. É muito diferente. Ainda mais no meu caso, que eu não tenho nenhum advogado na família. Eu tive que batalhar para conseguir. Meu primeiro escritório, eu atendia na frente da minha casa. Né? Não, peraí, que a gente marca lá no escritório. Mas não existia escritório. A gente marca lá que eu vou te atender no escritório. Né? A gente vai... Só que não existia. Né? Eu fazia estágio num local, e nesse local eu podia levar as pessoas, mas via de regra eu contava, dava meus... É uma outra realidade. Né? O migué. É uma outra realidade. Para poder conseguir os clientes, né? De maneira lícita, mas eles... vamos tomar um café lá no seu escritório? Ih, rapaz, melhor a gente ir na padaria. Ô, Léo, só pra gente poder fechar, eu queria que você contasse a história, tava até lendo aqui algumas anotações que eu fiz quando a gente combinou de Eu depois quero saber como é que você teve acesso a essas coisas, mas tudo bem. Cada um tem a sua metodologia de trabalho. Aqui é jornalismo puro. A gente vai lembrando, vai anotando para poder contar para nossa audiência. Queria que você contasse a história. Você falou do urubu agora, usando essa piada. Contasse a história do cocô de pombo. Conta em detalhes. Assim, você início de carreira, você pega processos de áreas diversas, né? Eu já tive casos no direito de família, né? Que as partes brigando e um não pode falar com o outro, e quando chega na audiência, quase se xingando, e aí o juiz é obrigado a intervir. Se for um juiz novo, de repente ele perde um pouco do controle. Se for aqueles mais cascudos, já sabem administrar bem a situação, né? Ainda mais que a primeira audiência, via de regra, é com o conciliador, que é uma pessoa, normalmente um estudante de direito, que é designado para fazer essas audiências. Então é muito comum você se deparar com casais que se reconciliam. Eles estão brigando, tá bom, vocês querem divorciar mesmo? Então tá, vai divorciar e vocês vão acabar. Aí você vai olhando pra cara do cara, o cara tá, uma lágrimazinha desce, a mulher também já começa assim. Aí você tem acabou nossa história. Peraí, já teve várias e várias vezes de casal sair se beijando ali. Eu acredito. Então assim, você se depara com uma realidade diferente. Por isso é que quando o advogado vem todo posudo do outro lado, todo cheio de coisa, eu falei, cara, a gente não é inimigo. Defende o teu, defende o meu, mas de repente a gente sai dali com um convite de casamento, né? Para eles recasarem. No casal que estava divorciando, recasa, e a gente de repente vai comer bolo. Agora, esse caso do cocô de pombo é engraçado. Chegou uma pessoa no escritório e disse, aí eu já tinha escritório, né? Eu já tava... Outro naipe, né? Porra, aí eu já tinha escritório, já conseguia andar, inclusive de carro velho, mas não andava, né? Aí tinha que botar na ladeira, né? Durante um período, porque o arranque foi embora, eu não tava com dinheiro pra consertar. Mas chegou lá, olha, doutor, o meu filho faleceu. O meu filho é que cuidava da casa. Minha filha, que é menor de idade, e o meu filho que faleceu. Eu falei, meus pêsames, triste, né? E então o que acontece? Meu filho era bombeiro. E nessa profissão de bombeiro, ele que bancava a casa. Aí eu falei, tá bom, então morava a dona Maria, a filha da dona Maria, né? Que é a dona, vou usar o nome aqui, a Cíntia, e o falecido, o bombeiro falecido. Tá bom. No direito previdenciário, quando você comprova dependência exclusiva e tem algum problema a mais com essa mãe, né? O filho falecido pode ser um instituidor de pensão para os seus ascendentes, né? E ela cumpria esses requisitos, que ela tinha um probleminha também, né? Eu não me lembro agora qual era a incapacidade dela, laborativa. Então, essa pensão tinha tudo para ser concedida para ela. Ele não tinha, o bombeiro falecido não tinha filhos, não tinha nada. E aí, ela me contou tudo isso, trouxe todos os documentos, tudo certinho, né? E eu fui dar entrada na pensão judicial. E, Lucas,
Eu já estava fazendo o cálculo. Quanto é que está o salário hoje de um soldado do bombeiro? Vamos dizer que está aí 6 mil? Por aí. Tá, vamos fazer 5 para ficar uma conta boa? Sim. O cara já tinha mais ou menos 1 ano de falecido. 1 ano de falecido, a gente está falando aí em 12 salários de 5 mil, a gente está falando em 60 mil, mais o 13º, 65 mil. Aí eu já fiquei pensando, 30% disso eu vou botar quase 20 no bolso. Porra, olha o Pix, como é que é gordo. Porque o advogado pensa sempre com 30%. Fechou a reforma do escritório. Eu falei, meu Deus do céu. Coisa linda. Não, o escritório era só trocar a cor da parede, tava legal, tinha que comprar o arranque do carro. O arranque do carro. Aí falei, porra, beleza, vambora. Fui pra audiência. Quando chegou na audiência, a cliente me convenceu, Lucas, me convenceu de que o meu filho faleceu. Éramos só nós 3. Era minha filha Cíntia, meu filho bombeiro falecido e eu. Tá. Quando chegou o procurador da República, representando o INSS, o Estado, foi e perguntou, quem é que... Minto, o juiz perguntou, quem morava na casa? Morava Cíntia, minha filha, meu filho falecido, eu e Fudêncio. Desculpa o termo, mas é o melhor nome que eu pude arrumar. Quem morava? Vou trocar para Mário, né? Melhor. O Mário. Morava o filho falecido. Ou com a vozinha, né? Morava meu filho falecido, minha filha Cíntia, nome fictício, eu e o Mário. Eu, na hora, eu falei, mas peraí, doido pra perguntar que Mário. Mas aí vem a quinta série fala mais alto aqui, né? Aí eu falei, porra, não posso perguntar que Mário, né? Mas doido pra perguntar. E aí ficou o representante do réu, né? Que iria instituir a pensão, querendo saber que Mário é esse que não... Aí ela... Doutor, olhou pra minha cara, olhou nos meus olhos, respirou fundo. Eu falei, essa mulher vai falar que me ama? Não, ela quer... Doutor, aqui eu tenho que falar a verdade. Aí eu... tem que falar a verdade? Então fala a verdade, que agora eu não tô entendendo. Tio macho. Doutor, o pai da Cíntia e o pai do falecido moram com a gente. Falei, não ele acredito, mora, então cara. Mário mora, né? Mário mora. Aí o juiz olhou pra minha cara, doutor... Eu falei, pra mim isso é novidade, pra mim isso é cocô de pombo, porra, caiu agora na minha cabeça, sem eu saber o que houve. Aí o juiz, o que foi? Eu falei, doutor, desculpa o termo, mas é assim mesmo. Eu tô me sentindo aqui realmente o corno, o último a saber. Mário chegou na história, que eu usei aquele primeiro termo, aquela palavrinha feia, mas literalmente, porra, pra você fazer isso só faltou me beijar. Porra, virou caso de família. Aí o juiz, doutor, o que você tem a dizer? Eu falei, não. Vamos perguntar, eu vou fazer pergunta no meu momento. Aí o juiz, como assim? Eu falei, claro, tá maluco que vai cercear a defesa? Se cercear a defesa, anula esse processo. Não, vamos sair daqui com o problema resolvido. Aí o juiz rindo. Mas, tá, e aí? Vai fazendo a pergunta. Aí eu falei, vem cá, mas me explica aí. Mário, o que Mário faz? Mário é funcionário da uma estatal aí famosa, né? Que vende gasolina. E tá... E o salário de Mário? Mário recebe aí seus 100 mil reais. Putz, começou a vomitar tudo. Mário mora com vocês? Mora, a gente briga de vez em quando, né? Porque às vezes eu pego uns casinhos dele na rua, né? Sabe como é que é? Meu Deus, eu já tô meio velha, e aí... Falei, tá. E a senhora tá com incapacidade? Não, na verdade eu não tô com incapacidade, não. Na verdade, ou melhor, na verdade, eu não tô com incapacidade, não. Tem vozinha. Na verdade... É que eu ficava para poder falar com os vizinhos. Meu filho me ajudava a colocar uns doces na porta da minha casa e eu vendia esses doces. Mas era mais para me divertir, para poder ter uma ocupação. Distrair a mente. E o seu filho te ajudava no comércio, nessa atividade laborativa? Sim, me ajudava. Ele carregava as bolsas quando a gente vinha do centro de Nova Iguaçu
até o nosso bairro. Eu falei, tá. E o seu filho? Aí eu já tive que entrar logo, porque eu falei, agora eu vou dar a pá de cal, que é pra essa mulher não recorrer. Eu vou perder esse processo, mas não vou perder sozinho, não. Eu vou cair atirando, né? Vim aqui é pra vencer, pô. Pô. Aí eu falei, e me diz uma coisa aí. Seu filho pagava alguma coisa dentro de casa? Doutor, eu não sei se eu posso falar. Ué? Eu falei, claro que pode, você já falou de Mário. De frente pro juiz, pô. Aí o juiz, pode falar. Ele pagava o gatonete da milícia. Putz, grilo, cara. Era só isso que ele pagava. Aí eu falei, tá. Então, sem mais perguntas, doutor. Aí, olha, sentença sine die, né? Aí usou o linguajar, né? Acompanha no sistema que eu vou lançar a sentença. Mas o doutor já sabe, né? Eu falei, não, já sei. Aí ela chegou lá fora, ela toda feliz. Doutor, eu me saí bem. A gente vai vencer e ganhar os atrasados? Eu falei, vai ganhar o que a Luzia ganhou atrás da horta. Essa coroa tá de sacanagem, não é possível, cara. E ela falava com a vozinha sensual, olhando assim igual o Paulo Ricardo, de lado assim, e não era nem problema no olho igual o Cerveró, não, era... Pô, ai, meu pai do céu, cara, desconstruiu a defesa do advogado, demorou um ano pra poder... Eu já tava fazendo assim, vou trocar meu arranque, cara. Ô, tigre. Não troquei. Ou seja, perdeu o processo, perdeu o dinheiro do arranque. Meu Deus, quase que eu vou assim nessa milícia, me dá um dinheiro aí pra poder me pagar meu arranque. Era mais fácil pedir pro miliciano. Mas assim, Lucas, a gente tá brincando aqui, mas quem tem mais tempo na advocacia se depara com cada coisa, cada aberração que você não faz ideia. A gente pode falar aqui de um senhorzinho maltrapilho que falava já com dificuldade. Eu tô cismando de fazer vozinha, mas eu vou parar. Você tá entrando no personagem mesmo, hein? Mas ele falava com uma dificuldade. Ele falava, Enfim, foi pra audiência. O que o senhorzinho queria era simplesmente um pedido de desculpa, Lucas. Juizado especial. Sim. Entrou sozinho. Queria simplesmente assim, pedido de desculpa da loja tal. Não vou falar porque é uma grande loja. E queria específico uma faixa, ó o pedido do cara, uma faixa, tipo Zeca Pagodinho, uma faixa amarela, mas não era bordado com o nome dela. Era uma faixa dizendo, desculpas ao senhor fulano de tal pelo atendimento péssimo que prestei. Acabou. Era esse o pedido dele. E aí a empresa veio com uma proposta, coitadinho, né? De mais ou menos de hoje, tipo 10 mil reais, que para juizado, em termos de acordo, é um valor muito alto. E ele foi e falou, não, eu não quero. Ele falava cansado já, cabeça branca. Não quero, eu quero só o pedido de desculpa. Aí a juíza, olha, eu vou ter que chamar um dativo para te acompanhar, né, tal, porque ele não preciso. Mas eu vou ter que chamar. Aí a juíza leiga chamou o dativo, eu fui lá. Aí o dativo, eu falei, sim, o que você quer? Eu quero só o que tá no pedido. É o pedido de desculpa. Aí eu falei, mas a empresa quer te dar 10 mil reais. Tu não vai pagar advogado, o dativo não vai receber, né? Aí ele, eu quero o pedido de desculpas. Caramba, velho. Aí ela, olha, você tem algum conhecimento? Você foi instruído por alguém? Aí minha família tem muitos advogados. Essa petição quem fez? Fui eu que fiz essa petição. Tá, mas você fez essa petição, você não pediu dano moral. Então, doutor, você vai emendar? Aí eu ia falar, ele, não vai ter emenda inicial, não. Eu quero o que tá lá. Se você não quiser dar, o problema é teu. Ele já levantou a voz. Eu falei, esse coroa não tá de bobeira, não. Tá. Aí o coroa, com a maior tranquilidade, ele falou, olha, doutora, julga. Dá a sua sentença. Se eu não ficar satisfeito, eu vou apresentar a peça correspondente. Aí todo mundo ficou curioso, inclusive eu, porque na qualificação dele estava assim, aposentado. Mas aposentado de onde? Resumo. A juíza leiga falou, olha, é um caso inusitado, porque o senhor está perdendo dinheiro, né? Eu não preciso de dinheiro. Aí todo mundo já ficou mais assustado ainda. Tá, mas eu preciso te alertar dos riscos. Eu sou obrigado a te alertar dos riscos que esse processo pode ser extinto, é um pedido que é difícil de ser julgado. Aí ele, doutora, eu já fui titular da vara tal
da vara tal, da vara tal, da vara tal. Sou desembargador, atuei na Câmara tal, na Câmara... Olha, aí todo mundo, não, excelência, não, excelência, não, excelência, não. Eles só queriam um pedido de desculpas. Aí você nem você sabia? Nem eu sabia. Eu era dativo, é aquele advogado tipo defensor público, só que é escolhido para auxiliar e sem prestar um concurso, tá? É basicamente isso, né? É nomeado pro ato. O Coroa deu a carteirada no Coroa júri. foi e deixou muito claro: eu quero pedido de desculpa, eu não quero indenização. Eu sei que eu podia botar indenização, mas eu quero que a loja bote a faixa. Ele fez pensado, então. Ele fez pensado. São esses casos que você se depara. É aquele cri-cri pensado. E assim, mas é muito comum você chegar, mas tá bom, eu queria falar com o Clusão. Quem é Clusão? É porque eu li na internet que o processo tá conclusão. Então... meu Deus do céu. E afinal de contas, ele colocou a faixa? Eu não sei qual foi o resultado disso. Poxa. Eu não sei. Fica pra próxima pra você contar aqui. Quem quiser, eu tenho o número do processo, eu posso pesquisar. E aí, de repente, até agora tenho a curiosidade de saber se a empresa foi condenada a botar a faixa. Então faz o seguinte, numa próxima oportunidade você vai voltar aqui pra contar outras histórias. Pode ser? E aí eu quero sim, até porque isso aqui é um canal maravilhoso, é um bate-papo descontraído. A gente não tem que ficar, eu até agradeço, né? Não sei se a gente tá terminando, mas eu agradeço o convite, porque assim, desde o momento você falou, fica bem tranquilo. Não tem pauta armada aqui, não tem... literalmente o papo foi fluindo. É verdade. E queria contar mais, tá? Só que... Você vai voltar. Você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui. Leonardo Mazzutti, advogado criminalista, um dos maiores advogados do Rio de Janeiro. Considerações finais para a gente poder fechar o episódio de hoje aqui do Código Zero. Lucas e todos os telespectadores, os ouvintes, é um prazer muito grande participar do podcast do meu amigo Lucas Araújo, ou como eu digo, né? Lucas Araújo, diretamente da Rádio Tupi. O Código Zero é um projeto que ele começou há pouco tempo, mas eu tenho certeza que, como tudo que ele coloca à mão, vai dar certo, vai prosperar. Hoje nós fizemos essa abordagem um pouco mais livre, mais leve, porque é mais ou menos assim que eu levo a vida. Eu levo todos os processos com muita responsabilidade, mas tentando, até para não pirar, colocar uma pitadinha de humor, né? Porque a vida já é tão difícil, então se a gente puder encarar de uma maneira mais leve, é sempre muito bem-vindo. Para quem está ligando o episódio agora, só relembrar tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar e acompanhar o teu trabalho. @Leo Mazzutti, LEOMAZZUTTI. E assim, eu fico bem contente porque com esse jeito descontraído, com essa linguagem leve, simples, a gente está participando de grandes processos do nosso país. Numa outra oportunidade, eu conto até um caso que envolve direito internacional, que a gente também está na defesa, que o nosso escritório foi contratado. Bom. Você falou de job, né? Nós também atuamos num caso de grande repercussão que envolve esse tema. E assim, várias outras temáticas, né? Se a gente fizer um programa aqui voltado para contar causos eleitorais... É bom também. Claro. Também tem muita coisa cômica nesse meio eleitoral e nas defesas que a gente tem feito ao longo desses vários e vários anos. Maravilha. Senhoras e senhores, esse foi Leonardo Mazzutti, advogado criminalista, participando aqui do nosso querido Código Zero nos estúdios da Rádio Tupi. Você que acompanha a gente, muito obrigado. Se você quiser me seguir nas redes sociais, @Lucas Araújo News. Estou em todas as redes, Instagram, TikTok, Facebook. É o mesmo @, Lucas Araújo News. Um abraço para você que está acompanhando a gente no YouTube, mas lembrando que você também pode ouvir esse podcast no Spotify, no Apple Podcast e também no Amazon Music. Para você que está acompanhando a gente desde já, eu deixo meu abraço, meu carinho e um cheiro no cangote. Um abraço, obrigado.